olá! Boa noite para você ligado aí do outro lado da tela. Nós estamos ao vivo neste momento para você de todo o Brasil. Para quê? Para a gente conversar hoje neste Na Mesa sobre um assunto extremamente importante, factual e que demanda sim a nossa atenção enquanto seres humanos, brasileiros e cristãos. Estou aqui com a presença dele, Pastor Lipão. E aí, Heavy, tudo bem? Tudo bom, bom demais. Animado, empolgado. É um assunto que mexe muito comigo em vários aspectos e sentidos, né? Tanto teológico quanto geopolítico e assim por diante. E estou bem empolgado, já que a gente vai receber uma autoridade sobre o assunto, um doutor sobre o assunto, e vai ser bom demais. Estou bem empolgado. Vai ser bênção demais. Antes da gente chamar o nosso convidado de hoje para a gente conversar sobre a guerra em Israel, o que está acontecendo lá depois do ataque terrorista, nós pedimos a você que você mande perguntas, questionamentos. Se você quer fazer algum comentário sobre o programa, pode comentar também aqui embaixo nos comentários, que a gente vai estar da melhor forma tentando responder você aí ao longo dessa semana, dos próximos dias. Outra coisa, se você quiser também colaborar com o Na Mesa dando um superchat, vai estar o cifrãozinho aí no cantinho da tela para você também contribuir, beleza? Então, fique à vontade, curta, compartilhe, pega esse link e manda lá pro grupo do WhatsApp, pras tias, pra avó, tá bom? Manda para todo mundo que tá se interessando aí por esse assunto e também por quem não tá se interessando porque precisa saber do que tá acontecendo lá, ok? Vamos que vamos? É isso aí, gente. Eu acho que isso é bem importante até que você falou, Geise, só te interrompendo aqui, mas acho que é importante de modo introdutório. Muitas pessoas podem pensar que isso é um conflito que não tem nada a ver com elas, que está acontecendo lá no Oriente Médio, muito distante, enfim, mas a realidade primeira é que o mundo está todo interligado. Sim. E segundo, que isso tem tudo a ver conosco em vários aspectos e sentidos. Portanto, nós precisamos entender e saber o que de fato está acontecendo, buscarmos informações mais fidedignas para que não tenhamos um olhar enviesado e nem sejamos levados por narrativas tolas que por vezes acabam deixando a gente mais confuso do que ajuda, né? Perfeito, então. Nós vamos conversar com ele, então, Igor Sabino. Alô, Igor, tudo bem? O Igor, ele é doutor em ciência política, ele é também gerente de conteúdo do Stand With Us Brasil, que justamente fala muito sobre Israel, né? Apresenta aí a cultura, o que tem acontecido e está cobrindo quase que instantaneamente o que tem acontecido lá. Eu vou te apresentar e depois fazer aí uma introdução também com dados atualizados aí dos portais sobre os números lá de Israel. Mas antes, Igor, tudo bem, querido? Como é que tá? Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês, né? A gente está bem na medida do possível. Sempre trabalhando aí para trazer o maior número possível de informações fidedignas e atualizar as pessoas sobre isso, como o pastor Lipão falou, é algo que afeta todos nós, mesmo que a gente não perceba. Ô Igor, e tu tem até feito um trabalho muito interessante, né? Porque tu já trabalha há bastante tempo, né? Não somente com a questão de Israel, mas do Oriente Médio já há algum tempo, né? Então, imagino que para ti, quando tu desencadeou tudo isso, de alguma forma tu também tem essa responsabilidade como um especialista, né? De ajudar. E uma coisa interessante é que tu tem trazido esclarecimentos, né, em vários portais e grande mídia também, né? Sim, de fato. Eu trabalho pesquisando Oriente Médio faz uns 10 anos. Então, antes de trabalhar na Stand With Us, que eu trabalho hoje, antes de ser professor de Relações Internacionais no IBMEC, Belo Horizonte, eu já tinha atuado com outras organizações. Inclusive, eu também trabalho com o Philos Project, que é uma organização americana que tem esse objetivo de mostrar para os cristãos por que o Oriente Médio é importante. E eu fiz pesquisa de campo já no meu mestrado e na graduação e também no doutorado. Tinha já um tempo que eu venho pesquisando indo ao Oriente Médio. E quando eu recebi as primeiras imagens, as primeiras notícias do que estava acontecendo em Israel, no sábado pela manhã, quase que em tempo real, eu fui recebendo as notificações no meu telefone. Foi um choque muito grande, porque o que veio à minha mente foi exatamente as coisas que eu tinha ouvido
de cristãos que haviam sobrevivido ao Estado Islâmico, que eu entrevistei na Jordânia, no Líbano, os relatos de horror de como que o Estado Islâmico tinha atuado. E quando eu comecei a ver as cenas e eu vi as coisas que vinham de Israel, no primeiro momento eu entrei em choque. Mas aí depois eu parei e pensei assim, não, eu preciso me segurar e preciso agora, esse é o momento que eu preciso cumprir com o meu dever para com a sociedade brasileira, enquanto internacionalista, enquanto cientista político. Eu acredito que, enquanto acadêmico, faz parte da minha obrigação também de atualizar a sociedade, né, de sair da nossa torre de marfim da academia e usar esse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo dos anos para ajudar as pessoas a entenderem o que está se passando no Oriente Médio. E até, inclusive, é interessante a tua fala, porque, de fato, o modo operandi do Hamas é muito parecido com o Estado Islâmico e, de alguma forma, remonta historicamente o mesmo procedimento. E talvez algumas pessoas, até inclusive eu vi alguns comentários de pessoas dizendo: por que ficam falando só sobre esse assunto, não viram a página ou algo do tipo. Mas a verdade é que a informação num momento como esse é crucial para que a gente possa prestar apoio, solidariedade e principalmente não se opor àquilo que precisa ser feito, não é? Qual que é a importância da informação em um momento de guerra? Então, a gente tem vivido um momento hoje no mundo de vários conflitos. Né? Quase ninguém mais fala da guerra da Ucrânia, mas além da guerra da Ucrânia, a gente tem uma guerra em curso também na Armênia contra o Azerbaijão. Houve aí uma limpeza étnica, cerca de 100 mil cristãos que viviam numa província da Armênia teve que sair. A gente tem vários conflitos acontecendo também, ainda no Iraque, ainda no Iêmen. Então, no mundo que a gente vive, vários conflitos eles acontecem. Mas nem sempre a gente consegue estar atento a todos eles e nem sempre existe essa atenção na mídia. Mas o caso que a gente teve aí, Israel, nesse último fim de semana, eu acho que ele tem algumas características que o tornam especiais e que a gente precisa trazer uma dimensão para as pessoas sobre o que está acontecendo. Eu acho que a gente ainda não entendeu a gravidade dessa situação. O que o Hamas ele tentou fazer foi basicamente aquilo que o Estado Islâmico ele fez. Né? O Estado Islâmico ele tentou impetrar um genocídio contra cristãos, contra os yazidis. Ele usou práticas terroristas terríveis, né? Difundia isso, gravava, postava nas redes sociais para aterrorizar a população, para recrutar simpatizantes. E o Estado Islâmico ele fez isso pouquíssimo tempo atrás. O Estado Islâmico ele foi derrotado militarmente em 2017, no Iraque e na Síria, mas ele continua atuando na Ásia, ele continua atuando na África, ele continua decapitando cristãos, dessa vez em Moçambique, né, um país inclusive que fala português, e a gente não tem acesso a essas informações e, consequentemente, essas pessoas que fazem isso, elas acabam ficando impunes. Vários países reconheceram que o Estado Islâmico tentou fazer contra os cristãos e os yazidis no Iraque e na Síria foi um genocídio. Mas eu pergunto a vocês, quantos soldados do Estado Islâmico foram levados para um tribunal, foram julgados e estão cumprindo pena pelos seus crimes? Nenhum. Então, a barbárie que está acontecendo em Israel, ela precisa ser muito bem documentada, justamente para, como você falou, haver uma punição, haver uma justiça. As imagens que a gente teve, que a gente tem recebido, acho que a gente está começando a ter uma dimensão dessa tragédia agora, os relatos que estão vindo, porque está havendo ainda uma contagem de corpos, porque houve vilas que ainda estavam em combate, ainda para expulsar os terroristas. Então, as imagens que vão surgindo são coisas assim muito assustadoras. E já trazendo alguns números, só para quem está nos ouvindo ter noção, né, no momento em que a gente grava, a gente já tem aí mais de 1.200 mortos, são mais de 3.000 feridos, se eu não me engano, esses números estão sempre mudando, mais de 250 pessoas que foram sequestradas, que estão desaparecidas hoje, né, do lado de Israel, por parte do Hamas. Esse foi o segundo maior atentado terrorista da história. Então, quando a gente para ver do ponto de vista proporcional, é como se tivesse sido um 11 de setembro em Israel. Eu não gosto, eu tenho muito cuidado de falar sobre o Holocausto, eu não gosto de fazer comparações com o Holocausto e coisa do tipo, mas da última vez que um número tão grande de judeus foram mortos em um único dia foi durante o Holocausto. Então a gente está vivendo realmente algo muito grave
e eu acho que as pessoas precisam tomar a dimensão da gravidade dessa situação. Uhum. E entre os mortos, né, Bruna Valeno e Hanani Glaser, que são brasileiros, né, que estavam lá, inclusive, naquela festa que acontecia bem perto da faixa de Gaza, e que os terroristas invadiram e mataram, se não me falha a memória, mais de 160 pessoas nessa festa, né? Então é uma coisa lamentável, né? E essa coisa agora, né, que foi terrível também, foi a decapitação de bebês, né? Então, assim, há um aspecto de crueldade nesse grupo que é terrível. E como tu falou aqui, a questão do Estado Islâmico, né? Uma das marcas do Estado Islâmico, além da atrocidade deles, que já também tinha em outros grupos terroristas, é a propagação disso, né? É a filmagem, é a divulgação. E agora, por exemplo, parece que quase em tempo real o Hamas está se utilizando também dessa propaganda, por assim dizer, né? Enfim, mas eu quero começar para que todos nós leigos aqui entendamos, o Igor. A gente acordou num belo dia e percebeu que um tal de grupo Hamas, que é um grupo terrorista, começou esse ataque contra Israel. Nisso, mortes, obviamente, né? Depois de algum tempo, para tudo que é lado. Eu até queria que você comentasse sobre essa coisa, porque muitos estão falando sobre uma falha na inteligência de Israel. Não sei se isso é correto, se não é, ou esses caras são muito bons e realmente furaram o bloqueio. O que aconteceu, né? Mas o motivo, o que vem acontecendo lá? O porquê que esse grupo chamado Hamas invade Israel? E aí, Igor? Bom, eu vou tentar resumir alguns séculos de história, então, em poucos minutos. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, né, a gente tem que entender sobre o conflito israelo-palestino. Esse é um conflito que ele dura já há muito tempo, desde quando a gente teve a época do período do Império Otomano, depois do mandato britânico, essa dificuldade de judeus e árabes de coexistirem ali naquela região da Palestina. Então, basicamente, esse conflito ele surge por conta da tentativa de se dividir aqueles territórios para que fosse criado um Estado judeu e um Estado árabe. Uma das primeiras tentativas disso foi em 1936, quando aquele território ele era controlado pelos britânicos. Depois, quando a Inglaterra termina o seu mandato, entrega aquilo para a ONU faz uma proposta de partilha em 1947. Essa proposta ela é aceita pelos judeus, mas ela é rejeitada pelos árabes. Desde então, a gente vai ter uma série de guerras aí entre Israel e os países árabes, e depois entre Israel aí tentando lidar com esse grupo terrorista. Então, só para explicar, depois de várias guerras, né, inclusive a Guerra de 67, que foi a Guerra dos 6 Dias, Israel ele conquistou vários territórios. Alguns desses territórios Israel já devolveu, como o caso do Sinai para o Egito, mas a faixa de Gaza e a Cisjordânia, eles ficaram debaixo do controle de Israel. Israel ficou controlando esses territórios que tinham uma população árabe. Na década de 90, em 1993, a gente vai ter um acordo que Israel vai fazer com a autoridade palestina. Israel vai reconhecer a autoridade palestina como sendo um representante legítimo do povo palestino e começa a lançar bases para que eles chegassem a um acordo e se criasse um Estado palestino também. Houve algumas tentativas de acordo de paz em 2000, 2008, que também foram rejeitadas, que não deu certo. Só que em 2005, Israel ele sai por completo, ele se retira da faixa de Gaza e deixa somente os palestinos tomando conta. Em 2006, a gente vai ter as eleições, entre 2006 e 2007 tem eleições da autoridade palestina. Quem ganha essas eleições, muitos assentos, vai ser o Hamas, que é esse grupo terrorista, mas que ele também tem uma ala, um partido político, é por isso que muitas organizações, muitos governos têm dificuldade de chamá-lo de um grupo terrorista. Alguns fazem uma distinção, como a Austrália, entre o partido político e o braço armado, que aí sim seria terrorista. O fato é que o Hamas ele vai ganhar vários assentos nessas eleições, vai ter um rompimento com o Fatah, que era o outro grupo político que reconhece Israel, mantém relações com Israel, e o Hamas ele passa a controlar a faixa de Gaza. E o Hamas ele deixa muito claro na sua carta que ele não aceita a existência de Israel. Pois é, então, o Hamas, aí nesse sentido, eu queria só te interromper um pouquinho aqui, mas fazer uma pergunta nesse sentido. Beleza, alguns tratam como partido político. Nós, enquanto o mundo, poderia tratá-los, por exemplo, porque teve esses ataques, a gente claramente são ataques terroristas. Mas, então, teoricamente, a gente ainda assim poderia chamá-los de terroristas por conta do seu próprio pensamento já em relação aos outros?
Já seria um grupo radical, então? Mesmo se não tivesse os ataques. Ele é um grupo radical, isso aí é fato, né? Isso faz parte da carta do Hamas, não aceitar a existência de Israel. Eles instrumentalizam o Islã, eles utilizam elementos religiosos islâmicos para justificar isso. Mas a questão sobre o terrorismo, a gente tem várias definições sobre o terrorismo, né? Então, cada país basicamente tem a sua definição, a ONU tem uma definição própria, os acadêmicos têm as suas definições. Isso leva a que os países eles classifiquem grupos de modo diferente. Então, no caso aqui do Brasil, o Brasil ele segue o critério da ONU de que os países que são considerados, os grupos que são considerados terroristas pelo Conselho de Segurança da ONU, o Brasil adota essa mesma classificação. O Hamas ele não chega a ser classificado como um grupo terrorista pelo Conselho de Segurança da ONU, porque a Rússia tem poder de veto e sempre quando isso é levado em pauta, a Rússia ela vai lá e veta, porque a Rússia afirma que a luta do Hamas, ela, de certa maneira, é legítima. Então, a gente já tem essa discussão sobre ser terrorista ou não, mas o fato é que, ao longo da história, o Hamas ele vem empregando ações terroristas, sim, contra Israel, atacando civis indistintamente, cometendo crimes de guerra. Então, esse conflito que a gente está tendo, essa guerra atual, ela é uma guerra sem precedentes na história das relações entre Israel e o Hamas, porque a gente teve uma invasão por terra, por mar e por água. Quer dizer, por ar, né? Por ar, por terra e por água. Porque até então, água, eu estou confundindo os 6 elementos, desculpa, gente, muitos dias sem dormir. E aí, o que acontece é que, dessa vez, até então, os outros conflitos que o Hamas teve contra Israel, em 2012, 2014, 2021, por exemplo, eles lançavam foguetes a partir da faixa de Gaza contra Israel, e esses foguetes eles eram interceptados no ar. Então não havia tantas baixas civis do lado de Israel. Isso era uma coisa que a mídia batia muito, de que Israel usava força desproporcional, de que era um conflito assimétrico. De certo modo, é um conflito assimétrico porque você tem um governo, você tem um país com um exército, do outro lado você tem um grupo terrorista. E a dificuldade de se combater esse grupo terrorista é porque dentro da faixa de Gaza você tem uma área superpopulosa, 2,2 milhões de pessoas vivendo numa região, um território que é quase o tamanho do país do Luxemburgo, por exemplo. E o Hamas ele se mistura aos civis para lançar esses mísseis contra Israel, esses foguetes contra Israel. Então eles disparam a partir de escolas, a partir de hospitais, a partir de sedes de organizações das Nações Unidas, como a UNRWA. E aí, quando Israel vai contra-atacar, Israel geralmente avisa para as pessoas fugirem, só que avisa em cima da hora para não dar tempo dos terroristas saírem. Nem sempre tem condições de avisar, porque senão vai comprometer, né, o seu alvo de segurança. E isso acaba gerando baixas civis, o que é triste, o que é lamentável. Isso acontece, toda guerra, por mais justa que ela seja, ela vai ter sofrimento, e eu acho que a gente nunca pode esquecer isso, esse elemento humano dos dois lados, tanto dos palestinos quanto do lado israelense. Mas pelo fato dessa guerra acontecer dessa maneira, havia-se essa impressão na mídia, né, de que infelizmente as pessoas analisam a guerra e quem está certo ou errado nessa época de rede social por meio dos cadáveres, né, a contagem dos cadáveres. E o que acontece é que dessa vez não, dessa vez a gente teve o Hamas invadindo Israel por terra. A gente não sabe ainda qual falha de segurança foi essa, né? Teve relatos de que o Egito ele avisou Israel de que o Hamas estava tendo uma atividade suspeita, e isso é uma coisa muito importante também de esclarecer, que tem gente que está dizendo assim, algumas teorias da conspiração bem antissemitas, que dizem que Israel sabia que isso ia acontecer, mas deixou que é para agora ir lá e massacrar os palestinos. E, gente, isso é absurdo pensar que o Estado iria deixar que as cenas que aconteceram acontecessem de propósito. Né? A inteligência que o Egito deu, né? Todos os países eles agem assim, eles têm as suas agências de segurança, de inteligência, e eles recebem as informações, mas eles não recebem a informação completa. É um quebra-cabeça, então eles vão avaliar, será que isso é relevante? Será que isso não é? Será que a gente pode confiar? Será que a gente não pode confiar? Será que essa ação que a gente está observando do Hamas, ela é realmente algo inédito, é algo que já acontece, é algo de rotina? E outra coisa, será que isso foi levado para os tomadores de decisão? Então a gente não sabe ainda o que aconteceu. O fato é que essa invasão do Hamas por terra, né, a gente viu atos brutais acontecendo. Então nessa festa que estava acontecendo era uma rave perto da faixa de Gaza, era um lugar que até então era seguro, era uma festa que estava sendo organizada por um brasileiro, né, o pai do Alok, e 260 pessoas foram mortas.
E não somente foram mortas, mas as mulheres elas foram estupradas em cima de cadáveres. Isso foi filmado, isso está sendo divulgado nas redes sociais. A gente teve casos de corpos de pessoas que foram carbonizadas, que foram queimadas vivas. Essa história dos bebês, que tem gente que está querendo negar que o Hamas decapitou os bebês. A gente tem jornalistas de diversos veículos, jornalistas de diversas nações que viram isso, que atestam. A gente tem soldados que viram isso. A gente tem uma organização da sociedade civil de Israel que ajuda, que se voluntaria em casos de terrorismo. Afirmam que viram esses corpos decapitados, mas as pessoas parecem que só vão acreditar se elas verem a foto, né? Uma coisa assim muito, muito macabra. Tem que ver a foto. E isso é justamente a estratégia do Hamas. É fazer com que essas fotos elas sejam divulgadas, e a gente fica numa situação complicada, porque ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar isso para expor a barbárie, né? Porque se hoje a gente tem pessoas que negam que o Holocausto existiu, tendo imagens muito documentadas, tendo sobreviventes, imagina essa guerra de informação que a gente tem hoje, mas agora que as redes sociais não têm tanta moderação, então há uma guerra de informação, há uma guerra aí de fake news, de notícias falsas. Só que, por outro lado, o governo de Israel está com muito receio de divulgar certas imagens para que isso não gere ainda mais pânico, ainda mais temor na civilização, na sociedade, né? E que também isso não gere um número de simpatizantes, porque foi assim que o Estado Islâmico cresceu. A propaganda online do Estado Islâmico era muito forte, que era dizer, isso aqui que a gente está fazendo é justo, a gente quer alcançar esse fim, você pode se juntar a nós. Então a gente já tem visto aí momentos, casos de antissemitismo ao redor do mundo, teve manifestações pró-Hamas, que não são manifestações pró-Palestina, são pró-Hamas. Até isso eu queria te ouvir a respeito, Igor. Como diferenciar Hamas da Palestina? Porque, assim, a minha ótica, né? Na minha ótica, obviamente, existem civis que nada tem a ver com o Hamas. Porém, o Hamas é o governo vigente, tanto político quanto militar, da faixa de Gaza, por exemplo. E existe também uma simpatia grande entre os próprios civis em relação ao Hamas. Não totalitário, não talvez majoritário, mas grande. Então, como diferenciar o palestino do Hamas ao ponto de termos uma visão, eu diria, mais justa, né, do que está acontecendo? A diferenciação ela já acontece no próprio nível político, porque se de um lado a gente tem a faixa de Gaza sendo controlado pelo Hamas, esse grupo terrorista que não aceita a existência de Israel, que está atacando Israel, do outro lado, na Cisjordânia, a gente tem a autoridade palestina, que por meio dos acordos de Oslo não só reconhece Israel, como negocia Israel, coopera com Israel e também se sente ameaçada pelo Hamas. E sem falar que muitos dos palestinos, né, esse apoio que se dá ao Hamas, isso é algo que é muito volátil. Então, a opinião pública palestina em relação ao Hamas e à autoridade palestina, ela não é uma coisa que é fixa. Ela muda muito de acordo com a perspectiva de quem está no poder em Israel, do que está acontecendo, das ações do Hamas, ou que a Cisjordânia está tomando, a resposta que Israel dá a essas ações. Então, há momentos em que você vai ver que existe um otimismo maior dos palestinos em relação a Israel, opiniões mais positivas, depois isso vai mudando. É algo que é muito, muito instável. Mas para você ter noção, meses atrás a gente estava tendo protestos na faixa de Gaza, os civis indo protestar contra o Hamas. E uma coisa que eu acho interessante é ver como que alguns dos meus amigos palestinos, eu tenho um amigo muito querido que nasceu na faixa de Gaza, felizmente ele não está lá, ele está salvo, mas a família dele ainda está. A família dele, inclusive, quase morreu recentemente, nesses bombardeios, essa guerra toda. E as condenações dele ao Hamas foram muito mais fortes e contundentes do que vários posicionamentos que eu vi de colegas brasileiros meus que são também cientistas políticos, que são acadêmicos, que pesquisam o conflito Israel-Palestina. Enquanto que eu vi muitos no Ocidente tentando justificar isso como sendo um ato de resistência, eu vi vários palestinos, vários muçulmanos, dizendo que o Hamas não os representa, que ao agir dessa maneira eles estariam indo de encontro até mesmo com a lei, com a jurisprudência islâmica. Então acho que a gente precisa fazer essa distinção muito clara aqui entre os palestinos e entre o Hamas. E do mesmo jeito entre Israel e os civis israelenses e o seu governo. Por mais que Israel seja uma democracia,
Mas Israel é uma democracia parlamentarista. Então, as pessoas elas votam no lista de candidatos, o partido que tem mais cadeiras é que ele vai decidir, né, que ganha mais assentos, ele vai formar um governo de coalizão, e ele precisa ter 61 cadeiras. São 120, então precisa ter 61. E para formar essa coalizão, ele pode pegar, sei lá, um partido que teve menos votos, que teve assim, um número mínimo de votos para ser eleito, para não ficar abaixo da cláusula de barreira. Então, isso significa que essa pessoa que está no poder representa a maior parte da população. Então, ainda que, no caso do Brasil, que a gente tem uma eleição para presidente, mas a gente não influencia na tomada de decisão de política externa. Quem é que toma as decisões de política externa no Brasil? É o executivo, é o presidente, que está em exercício, e o Itamaraty, que é um órgão mais técnico, mais burocrático, que são diplomatas que entram lá anualmente por concurso público. Então, por mais que a gente possa fazer pressão, por mais que na democracia a gente possa ir para as ruas, expressar aquilo que a gente quer, mas em última instância, quem vai tomar a decisão não é a população. Quem toma a decisão é quem está no poder, que nem sempre vai representar os interesses de toda a população. Então, acho que isso é o ponto que precisa ficar mais claro nesse conflito, né? A gente não pode, eu sempre falo isso, a gente não pode nunca perder a dimensão humana das vítimas que sofrem com o terrorismo, que sofrem com os contra-ataques para punir os terroristas. Então, isso precisa ficar bem claro. Relacionado a isso, Igor, o Hamas, ele ocupa um governo legítimo na faixa de Gaza, por meio de eleições, assim por diante, ou se considera o regime que ele opera ditatorial, impositivo? Como que é isso? É totalmente impositivo, né? As últimas eleições que teve da Autoridade Palestina foi em 2006, foi quando teve essa guerra aí com o Hamas. Até então não teve mais. Então você chegou do lado da Cisjordânia, o Mahmoud Abbas chegou no poder, ele não sai, ele não conclama outras eleições, e muitos afirmam que é por conta desse enfraquecimento, ele tem medo que se tenha novas eleições, o Hamas se fortaleça, também ocupe o governo na Cisjordânia. Então, não tem eleições já há um bom tempo na Cisjordânia. E na faixa de Gaza, quem controla é o Hamas, sim, de modo autocrático, de modo impositivo. Quem critica o Hamas, quem protesta é morto, é preso. Então, a população de Gaza, ela é refém do próprio Hamas. Ela é refém das suas próprias lideranças. E Gaza, ela fica como fronteira com o Egito, né? E com Israel. A Sim. população civil, em um momento de guerra como esse, ela consegue evacuar de Gaza ou não? Não. E esse que é um dos grandes problemas desse conflito atual, a situação humanitária. De um lado, é muito complicado para Israel receber esses civis de Gaza nesse momento, embora Israel dê alguns vistos de trabalho para algumas pessoas saírem de Gaza para trabalhar, mas é muito complicado, principalmente no momento atual, porque como é que você vai fazer a triagem para saber quem é um civil, um cidadão de Gaza e quem é um terrorista, né? Quem não garante que os terroristas eles vão se infiltrar? É lógico que a gente tem meios de fazer essa triagem, de saber, mas em uma situação como essa é muito complicado fazer isso. Então, Israel não pensa em abrir para receber essas pessoas de Gaza. E a grande questão que seria mais fácil seria eles saírem pelo Egito, fazer um corredor humanitário para que essas vítimas saíssem pelo Egito, ficassem em um campo de refugiados, algo tipo, esperando o conflito passar para voltar. Isso poderia acontecer por meio da coordenação de organizações internacionais, do Acnur, da UNRWA, né, que é a agência da ONU específica para os refugiados palestinos. Porém, o governo do Egito já deixou claro que não vai permitir que isso aconteça, não vai abrir a fronteira, não vai receber os palestinos de Gaza. O máximo que vai fazer vai permitir que a ajuda humanitária entre, mas não vai criar um que a gente chama de safe haven para essa população. Então, vai ser inevitável que a gente tenha baixas civis. É muito triste isso. Por mais que eu defenda o direito de Israel de se defender, né? Na verdade, isso é uma coisa que está claro no direito internacional. Israel ele tem o direito de se defender, de dar uma resposta, de realmente aniquilar o Hamas, né? É o que Israel busca fazer. Do mesmo jeito que a gente teve uma campanha para acabar com o Estado Islâmico, a gente precisa ter uma campanha para acabar com o Hamas, principalmente do ponto de vista da segurança nacional de Israel. Isso é necessário.
mas devido a todas as complicações aí que a gente tem em relação ao Egito, em relação à própria população de Gaza, a maneira como o Hamas age, utilizando escudos humanos, por mais que tente-se prevenir essas baixas, e a gente tem vários protocolos que o exército de Israel segue, eu tenho amigos que servem no exército, eles realmente ligam, avisam essas famílias, inclusive tem até um vídeo que está, acho que foi a CNN que postou, de uma brasileira que está em Gaza, e ela fala, tô aqui com, acho que é a mãe dela, ela fala, tô aqui com várias mulheres e crianças, a gente teve que sair da nossa casa porque Israel afirmou que iria bombardear. Nenhum outro exército faz isso, nenhum outro exército diz assim, saia porque eu vou bombardear. Os bombardeios acontecem de forma secreta. Então a gente nota que existe essa preocupação por parte do exército de Israel, mas que há outros fatores que infelizmente vão acabar ocasionando baixas civis. E até porque a concentração de população é enorme, né? A faixa de Gaza é muito pequena e uma população gigantesca. Então, se não houver, e provavelmente não vai haver, né? Já que você falou, esse corredor humanitário, as baixas civis, elas são inevitáveis. E aí a gente entra, obviamente, num dilema moral, que é aquela coisa do... será que então Israel tem que se defender e assim por diante? E na minha opinião, como você já manifestou a sua, sim, Israel tem que se defender, até porque se não se defender nessa altura do campeonato, Hamas se fortalece ainda mais para depois um ataque ainda mais violento, mais vil, que é a prática dos grupos terroristas, né? Eles se fortalecem em núcleos, em treinamentos, enfim, para depois deflagrar ataques ainda mais violentos, né? Então é complicado. Até falando desse fortalecimento, o Hezbollah também começou, parece, a atacar o norte de Israel, né? Como é que tu vê essa junção desses dois grupos terroristas e se há alguma outra nação por trás? Porque, ao que tudo indica, pelo menos o que saiu, é que o Irã também patrocina esses grupos terroristas, né? E aí, como é que você vê isso? E uma outra pergunta, Igor, que eu tenho, é se isso tem possibilidade de desencadear, então, em uma guerra maior. Aí vamos falar aí de uma possibilidade, por exemplo, de uma terceira guerra mundial com o envolvimento, por exemplo, da Rússia, Estados Unidos e assim por diante, todas essas tensões que já tem tido entre Oriente e Ocidente. Deixa eu acrescentar uma pergunta nessa bojo de perguntas, que eu acho que é interessante, né? Será que essa guerra, ela representa o conflito do Ocidente com o Oriente, com visões de mundo, ao ponto de, por exemplo, justificar ou escalar uma guerra mundial, né? Enfim. Bom, ótimas perguntas. Vamos começar então falando sobre a relação do Hamas e do Hezbollah com o Irã. O Irã, ele é um país que ele é persa, ele não é árabe, ele é também muçulmano, mas ele segue uma visão xiita. Então há distinções aí. E o fato dele ser xiita não significa que ele vai ser mais radical, porque o Hamas, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, todos eles são grupos terroristas, mas eles são sunitas. Então, ser sunita ou xiita não é sinônimo de ser terrorista, né? A gente tem, às vezes, essa visão quando alguém é muito radical, fala aquela ala mais xiita, como sendo um sinônimo de ser radical, e não tem essa relação. O Irã, ele, desde que houve a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica, em 79, o Irã ele se tornou uma teocracia islâmica. E, desde então, dos princípios da sua política externa, das prioridades da política externa iraniana, é o antagonismo aos Estados Unidos e também o antissemitismo, o antisionismo, essa vontade de destruir Israel. Isso é algo que o Irã ele deixou claro em vários momentos, que eles querem sim destruir Israel, têm ambições nucleares. E aí a gente tem visto já há alguns anos uma guerra nas sombras entre Israel e o Hamas, entre Israel e o Irã, na verdade, né? Israel se infiltra no Irã, neutraliza cientistas nucleares, sabota instalações militares que estão se desenvolvendo as bombas. Por outro lado, o Irã usa o Hamas, o Hezbollah, milícias ali na Síria, que também está sofrendo com Israel, para atacar Israel. Israel vai lá, bombardeia alvos do Irã na Síria. Então, essa é uma guerra indireta que ela já acontece há algum tempo. Ontem a gente teve algumas suspeitas na verdade, antes de ontem teve alguns mísseis que foram disparados do Líbano contra Israel, do norte de Israel. A gente teve ontem um alerta do Exército de Israel, que para a população no norte ficar dentro das suas casas, que
poderia estar havendo a abertura de uma nova fronte de guerra no norte do país, mas isso já foi colocado abaixo, né? Não teve esse ataque. A gente viu alguns libaneses se infiltrando pela fronteira, então pode ser sim que haja um interesse do Hezbollah de se juntar nesse conflito, mas a gente não tem evidência ainda de que é o Hezbollah que está fazendo isso, né? O Hezbollah ele tem uma influência muito grande no Líbano, mas o governo libanês está reticente, não é viável para o Líbano entrar numa guerra contra Israel. O Líbano é um país que já foi considerado a Paris do Oriente Médio, um país lindo, tive a oportunidade já de visitar o Líbano, mas que tem passado por uma situação de crise econômica terrível, desde que houve a explosão do porto de Beirute em 2020, o país ele não conseguiu se recuperar, e uma guerra nesse momento seria catastrófico não só para Israel, mas também para o lado libanês. Então não acho que o Líbano vai entrar nessa guerra agora. Do ponto de vista mais amplo da geopolítica, eu acho que a Rússia ela não está interessada em se meter nesse conflito, né, porque ela tem já o conflito com a Ucrânia. E se a gente parar para pensar, a gente está vivendo um momento muito interessante na geopolítica mundial, né, usar um termo que os evangélicos gostam muito, né, uma nova ordem mundial. E isso não significa uma conspiração, nada, é um termo que a gente usa na política internacional para falar sobre mudança de poder. Então, durante a Guerra Fria, a gente tinha dois polos de poder principais no mundo. A gente tinha a União Soviética e a gente tinha os Estados Unidos. Quando a Guerra Fria acaba, a gente vai ter os Estados Unidos como sendo essa grande potência mundial. Só que agora está surgindo outras potências. Então, a gente tem a China, a gente tem a Rússia querendo se reacertar nesse tabuleiro, a gente tem o próprio Irã, né? Tem a Índia, tem a Arábia Saudita, são as potências médias. Então, a gente caminha para uma configuração do poder, da distribuição do poder internacionalmente muito diversa. E aí, quais são as perspectivas, principalmente de Rússia, China e Estados Unidos para a região do Oriente Médio? Os Estados Unidos teve um envolvimento histórico muito forte na região, mas desde o fiasco que foi o Afeganistão, que foi o Iraque, os gastos que eles tiveram, não somente financeiros, militares, mas também as perdas civis, a gente observa que desde o Obama existe uma postura isolacionista dos Estados Unidos, de não querer intervir na região, de querer que os seus aliados locais lidem com os desafios de segurança. Só que isso, por outro lado, é visto por esses aliados, não só Israel, mas a Arábia Saudita, os Emirados, como sendo algo muito complicado, porque eles sentem essa necessidade de ter um parceiro que vai ajudá-los em termos de defesa. Por isso, inclusive, que a Arábia Saudita estava tentando negociar um acordo de paz com Israel por meio dos Estados Unidos, que agora, obviamente, está suspenso. Inclusive, acredita-se que a ação do Irã foi pensando nisso, foi pensando em frustrar essa aproximação da Arábia Saudita com Israel. Por outro lado, a China ela negocia com todos os países da região. Então, a China ela não está disposta a se envolver militarmente nesse conflito. Ela não vai querer comprar as brigas, as dores de nenhum dos lados, porque a preocupação maior da China do ponto de vista da defesa, da segurança, é manter os territórios ali na Ásia que ela afirma que são seus, mas que são contestados, como Taiwan, Hong Kong, Tibete e por aí vai. Outras ilhas também que são disputadas. Então, não há o interesse das grandes potências de fazer com que esse conflito ele escale, muito pelo contrário, né? Até porque ele está, do ponto de vista da Rússia, ele está, do ponto de vista russo, até que seria bom se dar continuidade a esse conflito, porque muitas das armas e da atenção que estava sendo dada para a Ucrânia agora iria para Israel, né? Mas Israel não tem uma tendência de ter guerras longas. Então, o máximo de guerra que acontece é um mês. Eu acho que um elemento que mais dificulta a gente fazer qualquer previsão sobre esse conflito atual é porque a gente tem uma situação de 250 reféns dentro da faixa de Gaza, né? Esse elemento territorial, antes o conflito ele se dava somente nos ares, agora não. Então a gente não sabe se Israel vai invadir a faixa de Gaza por terra para tentar destruir o Hamas e reconquistar Gaza. A gente não sabe ainda qual que vai ser a estratégia do governo israelense. Então os Estados Unidos já sinalizou... Até em relação a isso... Até em relação a isso, Igor, porque a fala do Netanyahu ela é muito interessante nesse sentido, porque ele fala sobre, de alguma forma, exterminar o Hamas. Passa, então, por isso, de alguma forma, invadir, tomar conta, porque seria, no caso, invadir Gaza mesmo, né? Sim, invadir Gaza para poder tirar o Hamas do poder. E, sei lá, colocar a autoridade palestina de volta,
assim, ou Egito anexar de novo, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas como eu estava falando, a gente viu os Estados Unidos já mandando navios, mandando armas, o Biden passando essa mensagem de que se o Irã continuar tentando forçar as coisas, os Estados Unidos vai, de certo modo, intervir, mas eu não acho que isso tenha proporções de uma guerra mundial. E sobre, né, aquilo que o pastor Lipão perguntou, sobre o conflito entre o Oriente e o Ocidente. Né, essa ideia do choque de civilizações é uma ideia que ela ficou muito difundida depois do 11 de setembro. É um autor, um cientista político chamado Samuel Huntington. Ele tinha escrito sobre isso em 93, um artigo para Foreign Affairs, em que ele dizia que o mundo estava dividido em várias civilizações. Tinha a civilização ocidental, tinha uma civilização islâmica, uma hindu, uma chinesa, uma cínica, uma latino-americana. E ele dizia que os conflitos no mundo pós-Guerra Fria seriam marcados justamente por essas disputas entre o Ocidente e o resto. Esses povos, essas civilizações iriam se juntar para fazer força ao Ocidente. Do ponto de vista acadêmico, de produção do conteúdo, essa é uma teoria que ela é muito falha. Mas essa é uma teoria que ela se tornou muito popular entre os tomadores de decisão. Então a gente fala que ela é uma profecia que auto se cumpre, porque as pessoas que tomavam decisão partiram do pressuposto de que ela estava correta e agiram dessa maneira. Então, eu acho que hoje a gente está tendo não necessariamente esse choque de civilizações entre o Oriente e o Ocidente, mas a gente tem visto algumas características interessantes, de ver como que os Estados Unidos, como que a Europa, ela está firme do lado de Israel, e o resto do mundo está tentando ter uma postura mais neutra, mais simpática para a Palestina, ou então não se posicionar tanto. Aqui na América Latina, a gente vê mensagens muito divididas. No caso do Brasil, a nossa diplomacia para o conflito israelo-palestino, ela tem se mantido coerente com o nosso histórico, mas ser coerente com o nosso histórico não necessariamente significa de que ela está atendendo ou que ela está dando uma boa resposta para o que está acontecendo. Então, a visão da diplomacia brasileira em relação a esse conflito é a manutenção do Estado de Israel, né, assegurar isso de modo muito claro, que Israel tem o direito de existir, de se defender, mas também da criação de um Estado palestino. Só que eu acho que muitas vezes a nossa diplomacia não entende bem os empecilhos que levam, que impedem que um Estado palestino seja criado. Essa confiança também, existe uma confiança muito grande na nossa diplomacia de que aquilo que a ONU delibera sobre Israel é ok, e não necessariamente porque a ONU ela também tem esses interesses de poder. Então, do mesmo jeito, por exemplo, que aqui, no contexto do parlamento, né, do Congresso, do Senado, a gente tem políticos, partidos que eles negociam entre si que medidas vão passar, que leis vão ser aprovadas, tem barganha, tem tudo. Na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, você também tem essas barganhas para votar quais vão ser as resoluções. Então, na Assembleia Geral da ONU, você tem mais resoluções contrárias a Israel do que qualquer outro país, do que a Rússia, que está em guerra, do que o Irã, do que a Síria, do que vários países, a China, que violam direitos humanos. Então, existe uma dinâmica de poder dentro das Nações Unidas em relação ao conflito israelo-palestino que eu acho que, às vezes, a nossa diplomacia ela ignora. Então, quando a gente tem atentados do Hamas, às vezes o Itamaraty fala: conclamamos os dois lados à paz, vamos voltar para a negociação dos acordos de Oslo. Tá, mas só que a negociação dos acordos de Oslo foi entre o Brasil, entre Israel, né, e a autoridade palestina. Agora a gente tem um Hamas que não reconhece Israel. Então, como é que vai ter diálogo se o Hamas sequer reconhece Israel como um Estado legítimo? Né? Ainda que volte a ter uma negociação de paz entre Israel e a autoridade palestina, o problema do Hamas ele vai permanecer. Então, eu acho que a nossa diplomacia ela é coerente ao longo do tempo, é a mesma postura, mudou pouco, mas o fato de ser coerente, de manter essa postura, não significa que, né, a meu ver, a minha opinião pessoal, de que isso está sendo bom, de que isso está lidando com a realidade de fato no Oriente Médio. Até porque um momento como esse exige muito uma condenação veemente, né? Uma postura veemente de condenação. Eu acredito que até por uma questão moral a respeito do que está acontecendo. Agora, Igor, você tocou nesse assunto, eu acho que é legal a gente entender um pouco mais do ponto de vista acadêmico isso, enfim. Qual é o empecilho para finalmente se estabelecer um Estado palestino? Por conta de que eu percebo que existe uma disposição de Israel em
permitir que isso aconteça, inclusive uma abertura para negociação para que isso aconteça, mas em contrapartida, a Palestina ela posterga e ela procrastina o estabelecimento de um Estado há muito tempo, né? E por quê? Por que já não resolve isso de uma vez e a Palestina se torna um Estado e ponto? Então, a gente tem duas maneiras de enxergar esse conflito, e são dois paradigmas, duas visões que existem aí na comunidade acadêmica, e é por isso que não há consenso entre os acadêmicos sobre esse conflito. Existem muitas discussões, também ideológicas. Então, a minha visão é muito diferente da maioria dos meus colegas acadêmicos sobre Israel, sobre o Oriente Médio, porque eu acredito que o grande problema, a raiz desse conflito, na minha leitura, e eu tenho evidências que sustentam essa minha visão, é de que você tem um choque de dois nacionalismos. Tem um autor israelense que faleceu em 2019, que eu gosto muito dele, de literatura, tem vários livros publicados em português, que era o Amos Oz, e ele falava que esse conflito ele é o conflito entre o certo e o certo. Porque são dois povos que têm uma ligação histórica com essa região, eles têm demandas que são muito legítimas, e o Amos Oz ele fala que é como se fossem dois filhos de um mesmo pai abusivo. No caso, esse pai é a Europa. E aí, quando eles olham um para o outro, eles não conseguem enxergar-se como irmãos, mas eles enxergam essa imagem desse pai violento. Então, no caso desse paradigma que eu enxergo, esses dois povos que têm direitos, que têm demandas, e que por isso precisam ter o seu Estado. E essa é a visão que a gente teve na proposta da Comissão Peel pela Inglaterra em 1937, que os judeus aceitaram, os árabes rejeitaram. Os judeus aceitaram, os árabes rejeitaram. Essa é a visão que a gente teve também na partilha que a ONU propôs em 1947, que Israel aceitou, os árabes não aceitaram. Só que na perspectiva palestina e na perspectiva da maioria dos acadêmicos, esse conflito, na verdade, é o contrário. Eles não enxergam os judeus como um povo originário do Oriente Médio. Eles acham que os judeus que começaram a emigrar e que levaram à criação do Estado de Israel eram judeus europeus, e eles, na verdade, eram colonialistas. Então, eles pintam a ideia de que o sionismo ele é um movimento ilegítimo, ele é um movimento de colonização europeia para tomar as terras dos palestinos. Então, para eles não fazem sentido, para muitos palestinos, não faz sentido a existência de Israel. Ou aqueles que aceitam que Israel existe, eles têm uma série de concessões que para Israel não faz sentido. Então, quais são os grandes pontos aí de atrito que a gente tem que impedem que esse conflito ele seja resolvido? A gente tem a questão dos assentamentos, porque nos territórios em que seria um futuro Estado palestino, depois da Guerra dos 6 Dias, principalmente na Cisjordânia, você tem assentamentos judeus, você tem casas de judeus. Então, hoje, necessariamente, se for ter um Estado palestino, ele vai ter uma minoria judaica, do mesmo jeito que Israel tem uma minoria árabe. Inclusive, eu acho um absurdo dizer que Israel é um país supremacista branco, como eu já vi algumas pessoas dizendo, ou que Israel é um país europeu, porque se a gente para ver, 20% da população de Israel é árabe, 60% são de judeus de origem árabe, que judeus que falavam árabe, foram expulsos dos países ali do Oriente Médio depois que Israel foi criado, e somente 20% são de judeus europeus que foram expulsos da Europa porque eles não eram considerados brancos. Então, os palestinos eles não conseguem ver os judeus como um povo étnico-religioso, como um povo nativo do Oriente Médio. Eles acham que os judeus é uma religião, que os judeus eles não precisam necessariamente ter um Estado nacional. Né? Essa é a visão de muitos palestinos, de muitas pessoas que são do lado, que adotam a narrativa palestina. Óbvio, aqueles que afirmam que Israel pode existir, mas aí tem as demandas em relação, por exemplo, ao status de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus e para os árabes. E Israel afirma que Jerusalém é a sua capital, mas eles também querem que Jerusalém seja a capital do futuro Estado palestino. Tem uma outra questão importante, que é a questão de qual que vão ser as fronteiras, o que vai ficar dentro de um Estado palestino e o que vai ficar fora. A questão dos refugiados, porque quando Israel foi criado em 1948, do mesmo modo que cerca de 1 milhão de judeus foram expulsos dos países árabes e foram recebidos em Israel, a gente teve o que os árabes chamam de Nakba, que em árabe significa tragédia, que cerca de 600 mil a 800 mil palestinos se tornaram refugiados. E as causas desse deslocamento elas são muito debatidas, né, se Israel foi responsável, se não foi. Eu acho que teve sim um pouco de responsabilidade de Israel, mas também teve
dos árabes, enfim, é um debate muito longo, não cabe aqui agora. O fato é que você tinha 600 mil refugiados palestinos. Eles não foram integrados dentro dos países árabes, eles não foram integrados na região, eles ficaram em campos de refugiados. E hoje essa população é de 6 milhões de pessoas. Então você tem um número altíssimo de refugiados palestinos que vêm no Líbano. Eles não têm cidadania libanesa. Praticamente o único país árabe que deu cidadania para esses palestinos foi a Jordânia. Mas eles vivem no Líbano em campos de refugiados, sem poder trabalhar. Eles não podem trabalhar em mais de 70 profissões, eles não podem exercer. Eles são apátridas, ou seja, eles não têm nacionalidade, eles não têm documentos, não têm passaporte para sair dali. É uma situação terrível, só que muitos palestinos insistem que eles devem voltar para os locais em que eles viviam antes, que essas famílias, né, originárias viviam antes. Só que isso hoje é o Estado de Israel. São territórios que hoje vivem judeus. Então, não faz sentido Israel, que tem uma população de cerca de 6, 7 milhões de pessoas, de repente receber 6 milhões de árabes. Com culturas diferentes, uma língua diferente. O Estado judeu, como é que ele vai se manter? Então, eu sou muito cético de pessoas que propõem uma solução de um único Estado binacional. Porque se esse Estado binacional tivesse dado certo, a gente não teria tido os conflitos que teve durante o período do Império Britânico. A gente vê o Líbano hoje, que é um país sectário, que tem minorias religiosas, étnicas e religiosas distintas, como que luta para se manter uma democracia. Então, eu defendo que realmente tem que ser criado um Estado palestino. Tem que haver essa separação. Os palestinos ficam do lado deles, e aí os refugiados vão poder voltar para lá, do mesmo jeito que hoje qualquer judeu pode migrar para Israel, tem a lei do retorno, mas os dois coexistindo lado a lado. Só que eu reconheço que é muito difícil isso acontecer hoje. E é difícil de acontecer não só por esse senso de humilhação que os palestinos eles têm, porque as propostas iniciais de partilha teriam muito mais terra do que eles têm hoje. Então, depois de tantos anos de conflito, receber menos do que eles poderiam ter, talvez isso seja difícil eles aceitarem, embora, novamente, a culpa dessa situação seja também das lideranças palestinas que não quiseram negociar, que não quiseram aceitar o fato de que os judeus eles são também um povo com direito, com legitimidade de estar ali. E você tem também a questão do Hamas, que não aceita a existência de Israel. Então, enquanto o Hamas não for neutralizado, não mudar o seu discurso, deixar de ser um grupo terrorista e reconhecer Israel, não vai ter paz. Uhum. Ô Igor, agora pra gente se encaminhando pro final aí, cara, qual você entende que deve ser a postura do brasileiro e, sobretudo, de um cristão diante de toda essa situação? Porque a gente viu, por exemplo, em Brasília, se não me falha a memória, manifestação de alguns partidos de extrema esquerda do Brasil fazendo apoio diretamente ao Hamas. Não é a Palestina, é ao Hamas. Fala de um dos representantes nas manifestações, abre aspas, Hamas são nossos heróis, fecha aspas. Então, e aí, como é que você entende tudo isso? Primeira coisa, a gente tem que condenar de modo inequívoco esse tipo de coisa. Né? Tem tido várias manifestações como essas, não só aqui no Brasil. Na Austrália, por exemplo, a gente viu as pessoas dizendo gas the Jews, né? Assim, coloquem gás nos judeus, ou seja, fazendo uma referência ao Holocausto. Essas pessoas elas não estão protestando pelos palestinos. Essas pessoas elas não estão preocupadas com a qualidade de vida dos palestinos. Elas querem defender um grupo terrorista. Então isso tem que ser condenado. Eu acho que a primeira postura de um cristão deve ser orar por paz e justiça, né, ter simpatia pelas vítimas, né, de saber que você vai ter vítimas, tem essas do lado de Israel, que foram mortas de maneira brutal, e do outro lado você tem também essas vítimas palestinas que vão sofrer com um contra-ataque israelense. E durante muito tempo eu tentava pensar esse conflito Israelo-Palestina, desenvolver uma teologia pública muito da perspectiva do fim dos tempos, da escatologia, e não que eu não acho que isso seja importante, mas eu acho que há momentos diferentes para a gente pensar sobre isso, para a gente se posicionar. Né? Eclesiastes fala que há tempo para tudo. E eu acho que em momentos como esse, a postura do cristão ela deve ser principalmente de choro, de lamento, de oração por justiça e busca por paz. A gente pode discutir se Deus ainda tem plano para Israel, se a igreja é o Israel de Deus ou não, se vai ter um milênio, se não vai ter, se o terceiro tempo vai ser construído, se não vai. Isso faz parte da teologia evangélica, não tem para onde fugir. São discussões que são importantes para os cristãos, para os evangélicos. Mas pensar sobre isso agora é quase que você está no velório de alguém que se suicidou e você está se questionando se aquela pessoa foi para o céu ou não.
isso é cruel, isso é desumano para quem está ali, para as vítimas, para as famílias. Então, eu acho que a postura nossa, enquanto cristão, é realmente um pano de saco. É de chorar com os que choram, é de lamentar, condenar o mal, né? Porque a gente só pode expressar empatia pelos que sofrem se a gente condena aqueles que causam sofrimento dessas pessoas que estão sendo oprimidas. Então, a gente chora pelos palestinos e pelos israelenses que estão sofrendo, condenando o Hamas, deixando claro que eles são um grupo terrorista, orando para que Deus ele traga a paz, mas para que ele faça a justiça. Né? Deus ele é um Deus justo. A Bíblia fala, tem vários salmos, que Deus ele escuta o clamor do pobre, que ele escuta o clamor do estrangeiro, o clamor daquele que é oprimido, e ele faz justiça. Então a gente, por ser pecador, por ser humano, por ser falho, a gente não consegue fazer essa justiça de modo justo, mas Deus ele consegue. E enquanto um cristão, né, além de ser um acadêmico, de ser um internacionalista, um cientista político, eu tenho buscado trazer muito mais uma análise política dos fatos, mas enquanto cristão eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito que a oração muda as coisas. E eu tenho orado por paz, eu tenho orado por justiça, e eu encorajo a todos os cristãos que creem no poder da oração a fazer a mesma coisa. A realmente se colocar como intercessores sobre os muros. Né? Isaías 62 fala que Deus vai colocar mensageiros sobre os muros que vão estar orando por Israel. E muitas pessoas às vezes criticam, mas os evangélicos só falam de orar por Israel e esquecem dos palestinos. E realmente, às vezes a gente esquece de orar pelos palestinos. Mas nesse contexto, quando a gente ora por paz para Israel, a gente está orando por paz para os palestinos também. Porque esse conflito ele só vai ter fim quando houver essa reconciliação. Então, orar o Salmo 122, orar pela paz de Jerusalém, não é estar orando por Israel somente, não é estar orando somente pelos judeus, é estar orando também pelos árabes. Isso está junto, porque a paz de um é a paz do outro. Então, acho que esse é o nosso dever enquanto cristão nesse momento. Muito bom, muito bom. É isso, cara, é isso. Igor, eu quero te agradecer demais. Maravilha. Sua presença aí foi muito bom. Aliás, Igor, deixa a tua rede social aí pra galera te seguir. Inclusive, bastante gente tem me perguntado quem seguir e tal, pra estar melhor informado e assim por diante. Deixa a tua rede social pra galera poder te acompanhar. E até da página também, da Stand With Us. E a da Stand With Us é Stand With Us _Brasil. No Instagram a gente tá lá, estou tentando manter atualizado a maior parte do tempo. A gente está com alguns desafios por conta das imagens, dos termos que são muito gráficos, e aí as redes sociais às vezes nos dão aqueles alertas, e a gente está tentando notificar as pessoas e fazer análise, explicar o que está se passando em tempo real, o mais rápido possível. Ô Igor, só explica um pouquinho sobre a Stand With Us. É uma organização sem fins lucrativos com a ideia justamente de apresentar Israel e a sua perspectiva, como o mundo até enxerga também Israel e como Israel se mostra e assim por diante. E aí, como é que tu explicaria aí a página para a galera seguir? Sim, a Stand With Us Brasil, né, na verdade, a gente é um braço de uma organização maior que tem sede em Los Angeles e em Jerusalém. Então, a Stand With Us ela tem escritórios em várias partes do mundo. E o nosso objetivo é educar as pessoas sobre Israel e sobre o antissemitismo. A Stand With Us foi fundada por uma filha de sobreviventes do Holocausto. Então, a gente atua não somente em momentos como esse de guerra, a gente tem atividades o ano inteiro. Então, nas nossas redes sociais, a gente sempre está postando sobre Israel, sobre o Oriente Médio. Nós temos também atividades educacionais, cursos para pessoas que estão na faculdade, que já saíram, profissionais. A gente também organiza eventos em escolas. A gente tem um departamento de Holocausto, que é muito legal. Então, a gente tem alguns sobreviventes do Holocausto que a gente leva para dar palestras em escolas, em igrejas, onde nos chamam. A gente tem buscado realmente combater o ódio, né? Combater o antissemitismo. Nosso lema é educação para a paz. Então, a gente acredita que a educação tem um papel muito importante, sobretudo em momentos como esse, para humanizar não só os judeus, mas também os árabes, os palestinos. A gente acredita muito no diálogo, na tolerância, e esse é o nosso propósito. Perfeito, então. Igor, obrigado. Obrigado pela tua participação. Foi uma honra ter você aqui. Espero poder ter você em outros momentos junto com a gente aqui também. Tá bom, meu querido? Se Deus quiser, o prazer foi meu. Um abração. Obrigado, que Deus abençoe aí na continuação do trabalho aí. Maravilha, amém. Igor, foi muito bom estar contigo, viu? Deus abençoe, irmão. Amém. É isso, pessoal. Pastor Lipão, benção, hein, cara? É bom a gente conversar assim com alguém
esclarecido, crente, né? Acadêmico, maravilhoso, maravilhoso. E acho que, sobretudo, né? O Igor deu uma pontuada nisso ali, mas a gente orar, né? Orar pela paz e pela justiça, porque certamente... Ore por Israel, né? O Deus é justo e santo, não deixará nada passar impune, né? Então, que Deus tenha misericórdia dessa região. E Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E Maranata, hora vem, exato. Ansiemos pela volta de Jesus. Amém? Pastor Lipão, foi top, hein? Foi bom demais. Obrigado pela participação hoje. Hoje não tivemos a presença do Bibo, nem da Lari. Ambos estão envolvidos em seus projetos aí pessoais. Só nós que nos doamos pela igreja, né? Que nada, brincadeira. Gente, deixem muitos comentários aqui. Dúvidas, questionamentos que a gente vai estar, na medida do possível, respondendo também. E compartilhe muito, porque isso aqui é informação de qualidade e necessária para esse tempo, para você não compartilhar falácia e não ajudar em nada, tá bom? Que Deus abençoe, tamo junto e até semana que vem no próximo Na Mesa. Falou, tchau, tchau. Tchau.